Pessoal, tudo bom? Aqui é o presbítero Alex, estou com o evangelista Josmo aqui. A gente vai tirar algumas dúvidas aqui a respeito da Bíblia. Aliás, da Bíblia não, né? Porque a Bíblia não tem sombra de dúvidas e variações. O irmão Josmo, a respeito de Malaquias 3,10, é para os dias de hoje? Acerca do dízimo? Malaquias 3,10? Sim. Rapaz, isso é mó mentira que já pregaram dentro da Reforma Protestante. É mó mentira. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mas ele esquece que Malaquias exige o quê? São compostos de 4 capítulos. 1, 2, 3 e 4. Mas a ênfase da Reforma Protestante, dos líderes, dos sacerdotes, ele não pode fugir dessa norma. Respeito de Malaquias, trazer todos os dias na casa do tesouro. A casa do tesouro ou a igreja? A igreja somos nós. Aham. A casa do tesouro ali era o templo de Salomão. Porque na época do profeta Malaquias, a verdade é essa, que os pastores, a teologia não conta. Na época do profeta Malaquias, o templo de Salomão era denominado Casa do Tesouro. Casa do Tesouro. E mesmo assim, o dízimo ali não é dinheiro. Dízimo e dinheiro são dois elementos distintos um do outro. Lá em Gênesis, Abraão se utilizou do dinheiro, Salomão se utilizou do dinheiro, Jesus foi vendido por dinheiro, José foi vendido por dinheiro. Então, está chegando o fim do ano, não está? Aqui que os pastores em alto e bom som sobem no púlpito, irmão, tu tem que trazer o 13º salário aqui que fala erroneamente, o dízimo dos dízimos. Em Números capítulo 18, versículo 25 e 26, a Bíblia diz que a respeito dos sacerdotes que recebiam os dízimos das 11 tribos, das 10 tribos de Israel, das 11 tribos de Israel, e dentre aquele recebimento dos dízimos de Israel, das ofertas, porque os levitas não tinham herança, e Deus ordenou aos sacerdotes tirar o quê? Uma parte de dízimo. Aí deu-se o nome, dá-se o nome como dízimo dos dízimos. Mas os pastores enganadores, falsos profetas da Reforma Protestante, porque se vê enlaçado nesta palavra dízimo e dizer que dízimo é dinheiro, são dois elementos distintos, dízimo e dinheiro. E tirava o dízimo dos dízimos. Ele fala assim, o 13º salário. Mas a verdade, dízimo nunca foi dinheiro e dinheiro nunca foi dízimo. Agora eu desafio qualquer pastor em todo o globo da terra que prega dízimo como dinheiro e me provar biblicamente que dízimo significa dinheiro e que dinheiro significa dízimo. Salomão fala assim, no capítulo 7, verso 19, ou seja, capítulo 10, versículo 19 de Eclesiastes, assim, para rico dão banquete, e o vinho alegra a vida. Mas o dinheiro é a resposta de tudo. Capítulo 7, verso 12 de Eclesiastes ainda, fala assim, como a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Então, os pastores sobem no púlpito e diz que dinheiro significa dízimo, e dízimo significa dinheiro. São dois elementos distintos um do outro. E no tempo de Salomão, ou seja, no templo do profeta Malaquias, o templo de Salomão era denominado Casa do Tesouro. E dentro do templo de Salomão existia uma urna que nós bem conhecemos, chamado o quê? Gasofilácio. E o gasofilácio era ofertado o quê? As ofertas, o dinheiro ali dentro do gasofilácio, dentro do templo de Salomão. Além do dízimo que os sacerdotes recebiam e o povo ofertava dinheiro. Como é que dízimo significa dinheiro? É conversa fiada, pô. E nós hoje, Alex, estamos o quê? Na era da igreja. O templo o véu do templo foi rasgado. Nós estamos na era da igreja. Hoje você não é obrigado na era da igreja. Por quê? Apocalipse capítulo 5 em diante fala que foi pago por Jesus a Deus.
Deus comprou. Nós fomos pagos, ou seja, a nossa dívida foi paga. Então, eu conversando com uma pessoa, a irmã escutou, quem não dá dízimo não está salvo. Me explica isso. Na onde está escrito, se eu não dizimar conforme dinheiro, eu não serei salvo? A gente é salvo pela graça, né? Não, também outra palavra que o povo não define o que significa graça. O que é graça? Favor não merecido. A humanidade estava exclusa de Deus. Não tinha plano de salvação. Tito capítulo 2, versículo 11 fala assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ela nos ajuda a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, toda a humanidade foi convidada para ser salva. O convite está aberto. Isso que é graça. Não é dizer que a graça veio, eu já estou salvo. Não. Então a graça é um convite de Deus para toda a raça humana. Tito capítulo 2, versículo 11. Tá igual Miguel Ângelo, uma vez salvo, salvo para sempre. Está errado. É outra expressão da graça, está errado. Então todos os homens, está escrito, Tito capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então dízimo não é dinheiro, dinheiro não é dízimo. Então dinheiro sempre existiu. Lucas capítulo 21. A oferta da viúva pobre era o dinheiro da época. As duas moedas. Hoje, resumiu, ou você não precisa. O dinheiro da época de Salomão, de Abraão, era o quê? Barra de ouro e moeda de ouro. Hoje foi resumido. Hoje cada nota simboliza uma barrinha de ouro. Então na época pós-moderna nossa. Na verdade, então dinheiro sempre existiu. Então cada época teve o seu processo de dinheiro e hoje estamos na época pós-moderna, ou seja, cada nota de dinheiro simboliza uma barrinha de ouro. Que você não poderia carregar barra de ouro no tempo de hoje. Então que resumiu foi na ação pós-moderna. Então dízimo não é dinheiro, dinheiro não é dízimo. São dois elementos distintos um do outro. O povo é burro. Então hoje estamos no tempo da graça, na era da igreja, melhor dizendo assim, na era da igreja, e hoje cada um contribui o que propõe no coração. Você não é obrigado, você é salvo, já foi pago. Basta seguir a doutrina dos apóstolos. E mais nada. Entendeu? O povo é idiota. Em Malaquias capítulo 3 não tem nada a ver, não tem nada a ver de dinheiro. E dentro do templo de Salomão, sabe muito bem, pastores, que existia o quê? O gasofilato, a urna que era depositada o dinheiro e não dízimo. Dízimo é uma coisa e dinheiro é outra. Dentro do templo de Salomão. Lucas capítulo 21, está lá escrito. Está lá escrito. E aquela parte lá de Coríntios, né? Cada um contribua segundo... Como é que é? Fala aí. Cada um contribui o que propôs no coração. 2 Coríntios 9. Cada um contribui o que propôs no coração. Não com não com ira, mas com alegria. Cada um propôs no coração. Isso é o elo da igreja. Isso é a era da igreja. Contribuir o que propôs no coração. Isto é a norma dos apóstolos. E quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, ali estava o quê? Numa transfiguração apontando para a tribo de Levi, conforme diz Hebreus capítulo 7. A tribo de Levi estava sendo representada ali por Abraão, ou seja, por Abraão. Porque até nas entranhas, no espermatozoide, lá em Hebreu fala que estava nas entranhas de Abraão, até Levi deu dízimo, pagou. Está escrito. Mas o povo a teologia. O que é teologia? Estudo concernente à palavra de Deus. Mais nada. O que vale é o que está escrito, não é a minha opinião. O que vale é o que está escrito. Então, mas para o pastor não sair dessa arapuca e fica pregando essa mentira até o dia de hoje. Fica pregando essa mentira até o dia de hoje. É mentira isso. Mentira. Me prova na Bíblia
O que significa, esse dízimo significa dinheiro. São dois elementos distintos um do outro. Aí tu vai falar igual adventista também, que existe dois infernos. Ou seja, dois lagos de fogo. Entendeu? É mentira. Então sempre tem um jeitinho para arrancar do povo. E dentro de toda a reforma protestante, seja ela ou não, evangélica ou não, que se ostenta da Bíblia, toda a doutrina está errada. A irmã cortar cabelo é uso e costume, a outra pode usar a calça comprida, tá? Mas quando chega na performance do dízimo, todo mundo concorda. É doutrina, é mandamento. É mentira isso, é mentira. É mentira. Dízimo e dinheiro são dois elementos distintos do outro. E Números capítulo 1, Números capítulo 18, versículo 26, 27, diante ali, 25, 26, respeito do dízimo de dízimo, não tem nada falando de dinheiro, nem de 13º salário. É tudo conversa fiada. Então finalizo aqui, é a questão, entendeu? E desafiar qualquer pastor na palavra. Não é minha ideia, é o que está escrito. Nós temos que aceitar o que está escrito, Alex. Qualquer coisa é só deixar aí a opinião nos comentários aí, né? E você responde, né? E outra coisa, não vem essa conversa que igreja que o templo é a igreja, não. A igreja somos nós, ela é templo. Não vem com essa conversa fiada, não. E finalizando.